Olá pessoal, então dando sequência às nossas videoaulas, hoje vamos falar um pouco sobre conforto ambiental. Através dessa videoaula, vou fazer uma breve introdução sobre o que é conforto ambiental, as normas, né, principalmente a norma de desempenho. E dando sequência aí, a gente vai começar a falar um pouco sobre o nosso conteúdo. Então, o que seria conforto ambiental? Então, conforto ambiental, né, todas as edificações hoje elas são obrigadas a atender, né? A gente precisa atender, pensar no mínimo do conforto para o usuário. Então, o conforto ambiental ele rege muito a questão de você ter uma casa confortável, ela atender aos requisitos que o cliente pede. Não só a questão construtiva, mas também atender a questão do conforto térmico, acústico, luminotécnico. A pessoa, né, muitas vezes vai morar no apartamento, tem ali os inconvenientes de escutar o barulho da água, né, o cara dá uma descarga, você escuta o barulho da água transitando pela tubulação. Muitas vezes a pessoa está caminhando, né, você está morando embaixo do apartamento, a pessoa está caminhando no apartamento dela, você escuta ali o toque-toque do sapato dela. Isso tudo influencia, né, na questão do conforto do usuário. Né, você ter ali morar numa rua movimentada e você não conseguir dormir devido ao barulho dos carros, a trepidação, né, movimentação das janelas, tudo isso rege ali a questão do nosso conforto ambiental. Tá? Passou demais. Então, o conforto ambiental é um conceito que consiste em dar atenção não apenas com a estética de um ambiente, mas com a comodidade e o aconchego de cada cômodo que oferece. Então, se você tem um quarto, o quarto precisa te promover ali um bom sono. Né? Não só ter uma cama confortável, mas o próprio ambiente em si, ser bem arejado, né? De promover ali um quarto escuro para você dormir, né? Nada como uma boa noite de sono num quarto bem escuro, né? A gente precisa disso, né? Até para descansar nossos olhos. Então não dá para dormir com a janela, né, fechada, mas tendo claridade dentro do quarto. Assim como a questão do barulho, como eu já falei. Então precisamos pensar um pouco nessa questão. Então o conforto ambiental, portanto, está relacionado ao conforto acústico, térmico e visual de uma casa. Né? Você ter uma boa iluminação no quarto de estudo, né? Você ter ali um conforto térmico, né? Ter um espaço arejado aí na sua sala, assim como ter um quarto, né? Totalmente silencioso para você dormir. Então, o conforto ambiental acústico, o que seria isso? Então, o conforto ambiental acústico de um ambiente atenua-se na sonoridade, né, do lugar, trazendo isolamento acústico, além de deixar o ambiente mais calmo. Esse tipo de conforto proporciona um bem-estar e previne problemas de saúde relacionados à audição, né? Imagina você é, morar num local que tem muito barulho e sua casa não ter provida de um sistema acústico, de peça, né? Colocar ali janelas acústicas. Pensa assim, você morando numa cidade grande que tem muito movimento. Não sei se você já deve ter, algum de vocês já deve ter ido passear ou visitar na casa de algum parente na cidade grande. Né, eu estive uma vez em São Paulo, na casa do meu tio, nossa, não dava pra dormir direito, né? Era tanto barulho de polícia, de sirene, de ambulância, de polícia, que, nossa, era complicado, né? Aquela barulheira. E não tinha o que fazer, né? Na casa dele, infelizmente, não tinha conforto acústico. Mas imagine você vai para um hotel que você precisa descansar e esse hotel não tem esse conforto. Também é complicado. A gente precisa pensar muito bem, né, nesse conforto acústico. Por exemplo, imagine que você está no cinema, né, e você não consegue ouvir o som do filme, né, devido ao barulho externo. Não, então vocês podem ver que lá no cinema tem todo um conforto acústico para você, né, tipo, vivenciar ali todo o som do filme, como se diz, né, te colocar dentro do filme. Isso tem que acontecer na nossa casa também, né, no nosso quarto, não só no quarto, mas em toda a casa eu vejo isso, ok? Então nós temos também o conforto térmico, diz respeito à temperatura, né? Imagine o conforto ambiental térmico diz respeito à preocupação de se tornar o cômodo climatizado, né? Sem estar quente ou frio demais em nenhuma época do ano, mantendo sempre o equilíbrio. Lógico, né? Principalmente agora a gente tem que pensar muito bem, né? Vocês estão fazendo o projeto, né, de uma casa aí para um cliente de vocês, a gente precisa pensar. Imagine hoje em Foz do Iguaçu esse calorão que nós estamos vivendo, né? Nossa temperatura é acima dos 40 graus, quase que todo dia. A gente precisa pensar muito bem, né? Como vamos fazer a casa ficar térmica. E esse conforto térmico não é você ter a casa quente ou fria, é você amenizar essa temperatura, deixar um ambiente satisfatório, né? Deixar um ambiente fresco durante o verão e deixar um ambiente aconchegante, quente durante o inverno, né? Eu sempre coloco, né, essa questão do conforto térmico para nós, né? Como se diz, como é que se esfria um ambiente, né? Porque nós estamos em movimento, o movimento nosso promove um aquecimento do ar, então eu sempre coloco, né? Eu tenho que pensar muito bem na questão da disposição dos ar-condicionados, né? Hoje não tem como a gente conviver sem o ar-condicionado. Então a gente precisa pensar bem na hora de fazer o nosso projeto nessa disposição do ar para que mantenha o nosso ambiente.
né, bem arejado, bem fresco, né? Infelizmente, não tem como a gente abrir uma janela hoje e achar que o frio, né, vai refrescar a nossa casa. O calor lá fora está muito quente, não tem como a gente manter isso, né? Então, temos que pensar muito bem nessa questão, né? Até mesmo para que seja instalado, né, dimensionado de acordo a questão dos nossos ar-condicionados. Infelizmente, é isso que a gente tem que pensar. E tem a questão do conforto visual, né? Que diz respeito aí diretamente ao impacto que a poluição visual causa no nosso dia a dia, né? Pichações, outdoors, né? Em quantidades exorbitantes, outros tipos de acúmulo visual são exemplos simples de que o conforto ambiental se trata. Uma coisa, a gente, né? Hoje a gente, não sei se você já ouviu falar, tem aqueles, esqueci, aqueles métodos japoneses que o pessoal quer utilizar, né? Feng Shui que eles falam, e você colocar, dispor os móveis no ambiente de uma forma para te deixar mais calmo, mais tranquilo. Isso tudo reflete questão da pintura também, né? Você pintar a sua casa, né? A pintura ela reflete muito. Eu sempre falo que, assim como o nosso nome nos reflete, a pintura também reflete muito a questão da, né, do conforto ambiental, mas reflete também na questão da pessoa, né? Vamos você pintar a tua casa com a cor mais calma, com a cor tranquila, vai te deixar mais calmo, vai te deixar mais tranquilo. Então não dá pra gente simplesmente jogar uma cor na parede. Acho que tem que ser pensado muito bem. A gente precisa pensar, né? Não fazer um carnavalzinho ali dentro da nossa casa, mas de forma que aquilo nos promova, né, uma tranquilidade, um aconchego dentro do nosso ambiente. Também nós temos ali o conforto luminotécnico, né, que diz respeito à quantidade de luz, né? Você iluminar o ambiente corretamente. Vocês viram lá em instalações elétricas que nós tivemos, né? Eu sempre coloquei para você, nós não fizemos ali um projeto luminotécnico, mas a gente precisa pensar nisso. Né? A quantidade de iluminação. Você não pode. Imagina que você está dormindo, você se acordado com ofuscamento dos seus olhos devido a acender uma luz exorbitante dentro do seu quarto. Né? Então a iluminação do seu ambiente ela precisa ser planejada. Né? Alguns cômodos precisam mais iluminação, alguns menos. A incidência dessa luz solar também você precisa pensar, né? É bom que a gente receba dentro do nosso lar a luz solar, né? Ela promove a nossa saúde, não só a saúde da nossa edificação, mas também vai nos promover uma saúde nossa mesmo, devido ao fato de que a luz solar, além dela nos promover ali a claridade, ela também vai nos promover o aquecimento, vai acabar ali com mofo, com bolor, né, vai reter essa umidade, né? Então a gente precisa pensar em trazer a luz solar para dentro da nossa casa, ok? Então essa luz natural precisa chegar até nós. Então a gente precisa pensar sempre nessa questão de como vamos receber essa iluminação. Então um bom projeto luminotécnico vai ajudar bastante nisso. E também a própria luz nos deixa mais calmo, né? Então o planejamento correto da iluminação é importante, pode interferir no humor das pessoas, né? As pessoas que convivem nesse ambiente, a produção, a aprendizagem, e mesmo as relações entre as pessoas. Então a gente precisa pensar um pouco, né, nessa questão, né, de como iluminar nosso ambiente, né? Porque muitas vezes a gente tem várias luzes, né? Tem luzes indiretas, luzes indiretas. O ideal é que a gente possa sempre pensar nisso. E também, né, pensando nessa questão da claridade, como eu falei para vocês, a gente precisa receber a luz do sol dentro da nossa casa. Ela precisa entrar. Então a gente precisa pensar também na questão da posição da nossa casa dentro do terreno. Eu falei para vocês, né? Então, quando a gente pensa no projeto, a gente precisa pensar isso. Em alguns municípios é ruim, né? Aqui em Medianeira nós temos a nossa posição geográfica da nossa cidade, né? Não nos favorece muito, mas o Sol ele está sempre girando, né? Não fica sempre no mesmo caminho, né? Então ele vai girando, né, dentro do hemisfério e aí a gente precisa pensar de como nós vamos receber, quando nós vamos receber essa luz solar dentro da nossa casa. Então nós temos ali o oeste, né, o nosso sol vai pegar de frente, o leste ela vai pegar de manhã. Então o ideal é que nós recebemos a luz solar do nosso quarto de manhã, né? Para acordar já recebendo essa claridade. E não à tarde, que vai estar um calor dentro do nosso quarto, devido a tarde inteira ficar recebendo essa luz solar. Então a gente precisa pensar em como posicionar a nossa casa dentro do nosso terreno. Lógico que às vezes é muito difícil, mas a gente precisa, no mínimo, pensar um pouco nisso. Então, questão do Revit, né, a gente tem essa possibilidade de fazer um estudo solar, né, dentro do Revit, a gente pode dar uma olhada depois ali, vocês já viram isso, já fuçaram ali no Revit, né, e existe essa possibilidade da gente fazer, ok? Então, nós temos ali a questão, né, das áreas, né, onde incide a luz solar. Então pensar, né, nas áreas privativas, áreas sociais, áreas de serviço, sempre pensando um pouco nessa insolação. Quem vai receber essa luz solar e quando receber, né? Então o ideal é que o sol, né, nosso quarto receba essa luz solar pela manhã, né, ou de tardezinha, né, que vai pegar um calor ali dentro do nosso quarto. Agora, imagine se você tem um ar-condicionado, então sempre pensar nessa questão, né, deixar os espaços
né, privados ali com temperaturas agradáveis. Então, muitas vezes a gente precisa pensar nisso. E hoje no mercado, né, a gente tem vários materiais isolantes térmicos que a gente possa usar também para nos permitir que esse calor, né, sufocante que a gente está tendo hoje não agrida nossos ambientes. Né? Então, o ideal ali a gente tem diversos produtos, né, sendo usados. Já fiz quando eu levei uma vez fazer uma visita técnica, não sei se vocês lembram, né, nós fizemos uma visita que as casas de steel frame, onde o pessoal usa ali vários materiais, né, então o pessoal estava usando uma lã de PET, né, para isolamento acústico, isolamento térmico. Mas nós temos diversos materiais. Eu aqui em casa, por exemplo, eu reformei minha casa e eu coloquei essa manta aluminizada, vocês podem ver ali embaixo, né, os isofói que eles falam, né, para promover todo um conforto térmico dentro da minha casa. Minha casa recebe muita insolação, né, tanto de manhã como de tarde. Então eu promovi esse isolamento, né, tanto nas paredes, né, como no telhado também. Né? Então minha casa hoje ela tem um certo conforto. Então se a gente ficar tudo quietinho dentro de casa, ela vai ficar mais fresca que lá fora. Ok? E também como executar uma parede, né, para ter esse isolamento. Então não basta só colocar um material ali, a gente precisa pensar, né, tem várias formas da gente executar esse isolamento. Na casa, por exemplo, eu fiz uma parede dupla, como vocês podem ver nesse segundo exemplo. Né? Então tem a parede de tijolo, eu coloquei manta isolante e depois coloquei outra parede. Né? Né, então todas as paredes externas da minha casa ela tem isso. Uma parte da minha casa ela foi construída com blocos, aqueles blocos de Ciporex, bloco autoclavado, né, o CCA. Muito fala Ciporex, mas Ciporex é a marca do bloco. Apesar que o meu não foi dessa marca, foi de uma outra. Mas é um bloco totalmente térmico, ele tem várias espessuras, é um bloco maciço, leve. Né? Então ele promove aqui dentro da minha casa um pouco desse equilíbrio, né, térmico dentro da minha casa. Okay? Então temos ó, aqui como eu mostrei para vocês, hoje eu fiz esse tipo de trabalho na minha casa. Eu não deixei um colchão de ar, né? Na verdade fica um colchão de ar, porque a manta é muito fina, então as duas paredes de tijolo eu tenho uma manta e tenho mais uma camada de tijolo. Isso promoveu um grande conforto da minha casa. Então se vocês vierem aqui em casa, colocarem a mão na parede, vocês não vão sentir calor nela, né? Porque o calor está só na parte de fora, então tem todo esse tratamento térmico. E esse sistema que vocês podem ver aqui do lado, eu também fiz numa casa, um cliente meu, quando eu tinha construtora, né? Foi feito uma parede de tijolo e foi colocado um bloco de Ciporex, bloco de concreto autoclavado, que eu construí minha casa, foi colocado nas paredes do quarto, mas só foi posto numa parede que recebe insolação a tarde inteira. Também promoveu ali um conforto. Só que, como eu falei para o cliente, né, não ia promover tanto conforto, porque tinha uma janela, né, era 2 quartos, tinha 2 janelas. Então eu falei para ele, o que você precisa fazer é ou colocar um vidro refletivo para promover a claridade e não entrar o calor, senão não vai resolver, né, só na parede. Mas ele assim quis, então foi feito. E segundo ele, promove ali um bom conforto, né, ele colocou ali aqueles blackout nas janelas como cortina, então diz ele que promove um bom conforto. Que bom, né? Então, quando a gente fala também de conforto, né, ambiental nas nossas edificações, a gente não pode deixar de pensar na norma de desempenho. Vou fazer aqui uma breve introdução na norma de desempenho. Vocês vão ver talvez dela, já viram, né, em planejamento, desculpa, em patologia, a gente fala um pouco sobre isso, que precisa ser falado. Eu acredito que podem até cobrar do professor, né, sobre essa norma. É muito importante vocês conhecerem. Ela é quase que uma regra hoje. Então, a norma de desempenho, o que ela trata? Ela trata ali do desempenho, né, da edificação. Ela é um documento que estabelece regras para garantir o conforto e a segurança de qualquer imóvel residencial. Essa norma, inicialmente, ela tratava só apenas para edifícios de até 5 pavimentos. Hoje não, hoje é para qualquer edificação residencial. Então, uma casa, se você vai ter uma construtora, você vai construir, então você tem que tomar cuidado para atender essas normas de desempenho. Se você vai fazer o projeto, você precisa tomar esse cuidado, né? A questão da norma de desempenho, você precisa atender essa norma de desempenho, ok? E o que é esse desempenho? Né? Desempenho é o comportamento do uso, né, de uma edificação em seus sistemas. Então você tem lá o sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema estrutural, tudo isso você precisa pensar. Então, o desempenho da mesma edificação poderá variar, né, de acordo com o local, né, de um local para o outro, de acordo com o ocupante, né, os cuidados diferentes no uso e na manutenção. Ela varia, né, em função das condições de exposição. Então, por exemplo, se você, lógico que vocês não têm, mas as imobiliárias, as pessoas que constroem para alugar, né, elas sentem muito isso, devido ao fato que um inquilino cuida mais, um inquilino cuida menos, né, dessa edificação. E isso vai deteriorando. É tipo você tem um carro, né? Você tem algum. Tipo, você tem um brinquedo na sua casa, vamos falar assim. Se você não cuidar, ele se destrói. Então, se você tem um cuidado maior, ele vai durar muito mais tempo. Assim é essas edificações. E essa norma ela trata disso,
né? E também trata de a maneira que ela precisa atender o usuário, ok? Então nós temos ali a norma de desempenho é considerado um referencial para o Poder Judiciário do Brasil, né? Quando o assunto é qualidade em obra. Então hoje ela está descrita ali no Código né, do Consumidor, né? Então as construtoras são obrigadas a atender, os projetistas, todo mundo é obrigado a atender essa norma. Então o cliente hoje ele pode ir contra um engenheiro lá no Serviço de Proteção ao Consumidor e, né, abrir um processo, abrir um, né, contra o profissional que devido ao fato dele não atender a norma. E não é questão de o cliente pedir, a questão é você atender. Então, muitas vezes você precisa colocar para o cliente, ó, vai ficar mais caro, porque temos que atender a norma de segurança. É uma coisa que acontece muitas vezes na parte estrutural. Então, a norma, essa norma de desempenho, né, ela, né, atende aos novos padrões para a construção civil, né? Tanto na questão dos sistemas de vedação, né, seria as paredes, nas coberturas, nas estruturas, no sistema sanitário e nos pisos. Então precisa atender o desempenho ideal ali para a nossa construção. E isso vai refletir ali na questão acústica, questão térmica também da nossa edificação. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado nessa questão. Então ela precisa, né, essa norma, ela é dividida em 6 partes, que elas tratam dos requisitos, né, da sua edificação. Então são os requisitos gerais da edificação, os requisitos para os sistemas estruturais, para os sistemas de piso. Então se eu vou ter um piso térmico, como que eu preciso executar? Então sistemas de vedação verticais, internas e externas, que seriam as paredes. A questão térmica e acústica vai influenciar bastante, né? Os requisitos para o sistema de cobertura, eu ter uma cobertura, promover a vedação dessa cobertura de maneira que não pingue água, que a carteira que não dê infiltração. Tudo isso vai regir ali nesses requisitos. E também o requisito dos sistemas hidrossanitários, que você precisa atender, né? Precisa funcionar de acordo. Assim como não pode promover, que nem eu falei para vocês no início, não pode promover barulho, né? Eu não posso morar num edifício onde eu dou a descarga e meu vizinho sabe a hora que eu fui no banheiro, né? Então a gente precisa pensar muito nessas questões desses requisitos que a norma trata. Então a norma de desempenho ela se concentra nos sistemas e elementos de uma edificação em relação ao atendimento dos requisitos de seus usuários, né? E não na prescrição de como os sistemas são feitos. Então você precisa atender o usuário de forma que atenda a norma. Então esses que devem ser seguidos com o objetivo de proporcionar a segurança, sustentabilidade e habitabilidade, né, de acordo com a própria norma. Então nós temos ali os requisitos de segurança que eu preciso atender, né? A segurança estrutural, segurança contra fogo, segurança com uso na operação, né? Então eu preciso tomar um certo cuidado, né? Por exemplo, principalmente questão de elevadores, né? Você vai ter ali a locomoção das pessoas, promover a manutenção desse elevador de acordo para que evite acidentes, né? Sempre ter a manutenção preventiva dentro da edificação, questão da sustentabilidade, né? Então a durabilidade, a vida útil dessa edificação, então a norma trata também da questão do que é a vida útil da edificação, o que é a vida útil do projeto, que também nós temos que pensar nisso, e as garantias, né, que nós vamos ter dentro dessa obra. Numa época a gente fala assim, a garantia da obra é 100 anos, mas 100 anos em quê, né? Porque, por exemplo, se eu instalar uma torneira, essa torneira não vai durar 100 anos, ela vai se desgastar. Uma lâmpada, ela vai queimar. Então, qual é a garantia da obra? Então, a norma dividiu essas garantias em várias partes, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? A questão da durabilidade, a manutenibilidade da obra, né? A manutenção, você precisa prever manutenções, lógico. Eu sempre coloco na questão aqui da escola, né? Eu já cobrei várias vezes, fiz alguns documentos já exigindo, né, que eles fizessem a manutenção, porque, né, eu sempre falo que o órgão público, né, você chega numa cidade, aquele prédio mais feio, mais sujo que tem dentro da cidade, tu vai lá, é um órgão público. Por quê? Porque não tem a questão da manutenção, né? As pessoas vão deixando, e quando precisa fazer manutenção, quase que tem que construir de novo, né? Então precisa pensar um pouco nessa questão da manutenção, fazer as manutenções preventivas diretas, né, de acordo, né, a pintura da obra, limpeza da obra, e tomar um cuidado também com essa manutenção, porque muitas vezes essa manutenção deteriora também, aí pode até prejudicar, né? E o impacto ambiental que essa obra vai promover, né? Esse edifício, tanto visual, né, dentro do espaço em que ela está posta, né? Então precisa cuidar um pouco dessa questão, né? E também a questão do impacto, a geração de resíduo que ela vai promover durante a sua vida. Então precisamos pensar. E a questão da habitabilidade, né? Então, tem que ser estanque, tem que ter o desempenho térmico, eu falei para vocês, né? Então precisamos pensar no desempenho térmico, no desempenho acústico, desempenho luminotécnico, tudo isso vai envolver ali as condições ambientais da nossa obra.
né? A saúde, a higiene, a qualidade do ar, a funcionalidade, a acessibilidade, o conforto tátil, né? E o né, antropodinâmico que você tem que. Você não pode ficar doente. Imagine uma questão antropodinâmica é você fazer uma escada fora da norma, né? Não atender ali a Bundel, que eu sempre falei para vocês, né? Então tem que atender essa norma de Bundel. O que diz isso? Não, imagine você subir uma escada todo dia, uma escada que tem um degrau descompassado. Com o tempo, se você sempre vai começar com o pé direito, daqui a uns tempos você vai ter uma perna maior que a outra, porque você vai estar fazendo ali uma fisioterapia. Independente de você não querer, vai te promover, né, uma deformidade. Assim como quando a gente trabalha dentro de um espaço onde a gente fica sempre fazendo o mesmo movimento, né, você pode te dar um alerta. Isso vai acontecer. Então a gente precisa pensar muito, né, nessas questões. A obra precisa ser projetada atendendo tudo isso. Então a gente precisa tomar esse cuidado e atender. Então, como vocês já viram, essa norma ela vai servir ali como base para um processo judicial contra vocês. Então vocês como profissionais que vão ser no mercado, têm que tomar esse cuidado, têm que atender essas questões do conforto ambiental da nossa edificação. Então o papel de cada profissional no cumprimento dessa norma de desempenho, né, tem muitos requisitos, então a norma ela dispõe, né, para cada profissional quem são os responsáveis, a quem cabe, né, avaliar a cada momento essa obra. Então, diante de tantos critérios a serem seguidos, né, a própria norma define as responsabilidades de cada profissional. E isso fica muito bem estruturado, né, no momento de avaliar essa obra. Então a gente precisa pensar qual é a responsabilidade. Como eu falei uma vez para vocês, né, não sei se vocês lembram, mas eu sempre coloco isso, porque quando a gente começa uma edificação, nós temos vários profissionais que estão trabalhando em várias empresas responsáveis. Então, quando dá um problema, quem é o responsável? Então nós temos ali ó, o projetista, né? Vamos começar lá de baixo, né? Tem lá o estagiário, tem o projetista, tem o coordenador, tem o dono da empresa, muitas vezes, tem o engenheiro construtor, o engenheiro que fiscaliza, tem lá a empresa que fornece concreto, a empresa que fornece a laje, a empresa que fornece tijolo. Tem várias pessoas envolvidas no processo de execução de uma obra, que cada um vai ter as suas responsabilidades. A norma define isso, então a gente precisa tomar esse cuidado. Ok, pessoal? Então, o que eu peço para vocês, aqui eu fiz apenas uma breve introdução, né, sobre a norma de desempenho, sobre o que é conforto ambiental, e deixo para vocês alguns materiais, e vou pedir que vocês pesquisem mais, se aprofundem mais, né, já que vocês vão ser profissionais da área, se aprofundem mais ali na questão de vocês terem, né, ali um conhecimento para aplicar tudo isso futuramente. Ok? Abraço, até a próxima.